Continuar? Então, como a gente falou, o método mais eficaz de você se prevenir contra o risco de infecções de micro-organismos presentes é a lavagem das mãos. Mas é a lavagem das mãos de forma individual ou de forma corriqueira, qualquer? Não. Existe toda uma técnica para a lavagem das mãos que a gente vai ver lá na frente. Eu não posso simplesmente chegar, colocar minhas mãos na água, às vezes sem sabão, ou às vezes com sabão de qualquer jeito, e sair ou até limpar na roupa, como a gente vê, ou nem limpar, que o vento, o ar, ele limpa. Não pode, gente. Principalmente quem trabalha com pacientes que já estão por lá com imunidade baixa, vocês precisam sim saber a técnica correta de lavagem das mãos, certo? Então, bora lá. Além da lavagem das mãos, a gente tem outras técnicas, como, por exemplo, esterilizar os materiais. A esterilização dos materiais, a gente vai ver lá na frente, acontece numa área que é chamada de CME, como eu disse, Centro de Material Esterilizado. Usar papel toalha, nada de limpar as mãos na roupa ou no ar, ou então para o paciente ou outro ficar sacudindo. Não existe isso. Papel toalha, teoricamente, existe nos hospitais para isso. Não sentar nas camas dos pacientes, ou seja, as pessoas que vão visitar. Se vocês estiverem trabalhando nessas áreas e vocês perceberem que alguém vai visitar algum paciente e sentar na cama dele, não deixem. Ah, mas é ruindade, o que aqui tem? Deixa eu descansar um pouquinho. Vocês estão vindo do ambiente externo, do ambiente contaminado, porque até vocês chegarem no hospital, vocês passaram por vários locais. E como é que você senta na cama de um paciente que já está debilitado, que já está com imunidade baixa? Não existe isso de sentar na cama. Já vi gente deitado, e aí eu passo, dou aquela respirada boa e a gente chega e conversa com calma, não é isso? Não colocar materiais no chão. Ah, na troca de um procedimento para outro, o hospital é apertado, vou colocar aqui rapidinho. Não existe isso, porque contamina. Banho, existem várias formas de banho, banho no leito, banho todos os dias de aspersão a gente tem que fazer, a gente vai ver sobre cada um deles. Bora lá? Sim, e eu só preciso lavar minhas mãos quando eu terminei de tocar no paciente? Não. A lavagem das mãos, como eu falei, a higiene das mãos, ela dissemina vários tipos de infecção. Só que eu não preciso lavar as mãos só na troca de pacientes, não, ou quando eu vou tocar um paciente. Existem vários locais, várias horas que eu posso fazer a lavagem das mãos, ou asepsia das mãos, como a gente chama também. Bora ver? Antes de tocar no paciente, recomendado pela OMS, Organização Mundial de Saúde. Gente, a prova vai falar de novo. Cuidem nos termos técnicos, estudem os termos técnicos, certo? Ao tocar no paciente, na troca entre pacientes, antes de procedimentos de limpeza, asepsia, banho no leito, curativos, qualquer coisa, antes desses procedimentos também eu preciso fazer a lavagem das mãos. Tô falando muito rápido? Acho que eu falei um pouquinho rápido. Bora lá, voltar de novo. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, existem várias etapas para a lavagem das mãos, ou asepsia das mãos, ou higiene das mãos. Não é só quando a gente está tocando no paciente, não, gente. Eu estou tocando no paciente, eu vou dar o banho no leito dele, depois eu vou fazer o curativo. Então, se eu estou no mesmo paciente, eu não preciso lavar a mão de novo? Não precisa, porque você está no mesmo paciente, mas você está fazendo procedimentos diferentes, certo? Vamos ver aqui as outras. Antes de tocar no paciente, como a gente já falou na estante, antes de procedimento de limpeza e asepsia, lembra que eu falei do banho? Depois do risco de exposição a fluidos corpóreos, você está com o paciente, ele espirra ou respinga o sangue, qualquer coisa, na sua pele, no seu jaleco, vai lá e lava a mão de novo. Ao tocar no paciente e depois de trocar em áreas próximas do paciente. Tocar na cama, tocar no equipo, tocar em qualquer área próxima ao paciente, precisa sim fazer a higienização das mãos. Como é que uma pessoa adquire infecção? Qualquer pessoa que entre em um ambiente hospitalar para qualquer procedimento, o risco de ter infecção dela é grande, certo? Porque o hospital já é uma área em si contaminada, que está diretamente relacionada ao tempo de internação. Quanto mais tempo você ficar, maior a chance de você ter uma infecção, não é isso? Em procedimento cirúrgico, sempre existe maior risco de infecção, porque você está
fazendo uma cirurgia ali, a área fica mais restrita. Nas centrais de UTI também. E outras. Sim, mas todas as pessoas, o risco é maior de ter infecção? A gente sabe que não. Existem pacientes que o risco de ter infecção é maior do que o outro. Quais são esses pacientes? Aqueles pacientes que a imunidade é mais baixa. Quem é os pacientes que têm imunidade mais baixa? Os idosos, as crianças, as pessoas que estão acidentadas, portadores de alguma neoplasia maligna, receptores de órgãos e diabéticos e outros. Essas pessoas são as pessoas com maior risco de ter infecção. Por quê? Porque a imunidade deles, por essência, já está mais baixa. Bom, como é que a gente percebe se o paciente está com infecção ou não? Primeira coisa é pelo diagnóstico. São feitos exames de sangue, exames laboratoriais, né? E outra coisa também é a análise do paciente. Lembra lá atrás, no outro vídeo, que a Pro falou sobre os sinais flogísticos? Então, a gente pode perceber ali resultados de exames laboratoriais, não é isso? Também são aquelas manifestadas 72 horas depois da infecção. O paciente estava no hospital, fez o procedimento, tudo ocorreu bem, teve alta. Até 72 horas começou a ter febre, começou a ter calafrios, começou a ficar, a área ficou inchada, o edema, a área ficou muito vermelha, que é o rubor. A infecção, ele está com infecção e essa infecção mesmo, ele já tendo 72 horas saído do hospital, essa infecção ainda é considerada infecção hospitalar. Até 72 horas depois que o paciente sai do hospital, ainda é considerada infecção hospitalar. Bom, como é que se trata? Com antibióticos. Infecção a gente trata com antibioticarapia, com antibióticos. E esses antibióticos o médico vai prescrever o tempo máximo, o limite de tempo para ser utilizado, certo? Bora lá. E como é que se previne as infecções? Não é isso? Depende muito da instituição hospitalar, de como a instituição hospitalar se adequa, o cuidado que ela tem. Tudo isso vai depender do maior ou do menor risco. Aqui fala, a prevenção de infecções hospitalares por todo o mundo depende muito da instituição hospitalar e dos trabalhadores e de seus trabalhadores e pacientes, já que ninguém se interna com a intenção de contrair doenças dentro do hospital. Os cuidados para não ocorrer elevado número de infecção e sua prevenção e controle envolvem medidas de qualificação. Lembra que a Pro falou lá atrás da CCIH? A CCIH entra justamente nisso, no controle na Central de Controle de Infecção Hospitalar, certo? Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. E aí a gente fala um pouquinho das infecções. Vou falar de novo aqui, gente. Pega o caderno de vocês, vai anotando os termos que vocês não ouviram ainda, os termos novos que vocês não tinham contato com eles. Esses termos a gente já sempre está falando o que significa para você se familiarizando, certo? Eu nunca ouvi falar esses termos, eu nunca ouvi essa palavra, vou colocar aqui no caderno, do lado eu já coloco o significado. Porque são termos que vocês usam muito no trabalho de vocês. Eu costumo dizer que o paciente ele não tem obrigação nenhuma de saber o termo técnico, o significado dos termos técnicos. Por exemplo, o paciente ele não precisa saber o que é um edema, ele não precisa saber o que é um tumor ou o que é um rubor. Não é obrigação dele saber. A informação que é passada para o paciente, ela deve ser a mais entendível possível. O paciente ele precisa entender as informações que estão chegando até nele. Por quê? Porque quando ele tiver alta hospitalar, em casa, ele também vai ter que saber identificar e continuar aquele tratamento na alta hospitalar. Então, quando o profissional ele for falar com o paciente, use uma linguagem coloquial, use uma linguagem que o paciente entenda, né? E aí, quando ele for falar com outro profissional da área, aí ele começa a falar uma linguagem mais técnica. Ou seja, se eu, enfermeira, for falar com outro enfermeiro, eu posso falar de edema, eu posso falar de rubor, porque a gente tem esse conhecimento. E isso acontece muito no hospital. Muito no hospital, muito se usa termos técnicos entre profissionais.
porque deduz-se que se eles estão ali trabalhando, eles sabem o que significa. Mas, quando a gente vai falar com um paciente, a gente usa uma linguagem coloquial, que o paciente entenda o que ele está tendo, certo? Bora lá. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as infecções mais importantes.